O que é que a psicologia transpessoal estuda, afinal? E aí eu acredito que com esse nosso próximo slide a gente vai trabalhar justamente esses pontos que vocês estão me perguntando. Primeira coisa que a psicologia transpessoal estuda, o parâmetro que a psicologia transpessoal utiliza, é o estudo dos estados ampliados de consciência. No passado histórico da psicologia transpessoal, esses estados ampliados eram chamados de estados alterados de consciência. A diferença é que quando eu falo em estados alterados, eu estou falando de estados mais, digamos assim, mais adoecidos. Pode ser uma pessoa que sofreu uma intoxicação, por exemplo, seja uma intoxicação venenosa, um alimento, uma bebida, uma droga que ela utilizou, ela entra no estado alterado. Ou também ela pode entrar no estado alterado devido a uma psicopatologia, caso de uma ideação de perseguição, uma ideação suicida, tudo isso seriam estados alterados de consciência. Os estados ampliados, que seria o foco de estudo da psicologia transpessoal, ela inclui esses estados alterados no sentido de um desequilíbrio, mas ela integra também a experiência de uma experiência que a gente vai chamar dentro da antropologia religiosa de êxtase, que seriam os momentos de prazer, os momentos de plenitude, não prazer no sentido físico, mas prazer num sentido mais emocional, no sentido psicológico, no sentido espiritual, né? Então imagine vocês aí, né, uma experiência de plenitude, uma experiência de ampliação, uma experiência artística, por exemplo, uma experiência quando você se entrega a um movimento dentro de um jogo, por exemplo, seja um jogo que você esteja assistindo ou então um jogo que você esteja realmente participando. Imagine um contato que você tem com uma pessoa que você gosta, uma experiência em família, uma experiência de contato com a natureza. Tudo isso seriam situações que promoveriam esses estados ampliados de consciência, e esses estados ampliados de consciência, eles dariam conta de dimensões do ser humano que não estão acessíveis no nosso estado comum, né? Que seria o nosso estado de vivência do dia a dia, né? Imagine você assistindo uma aula que você acha monótona, ou então imagine você assistindo uma aula que você acha interessante. Isso daí seriam dois estados de consciência diferenciados, né? E imagine você no trânsito bem estressante e imagine você fazendo uma caminhada numa praia, num lugar na natureza. Isso daí seriam dois estados de consciência bem diferenciados. Quanto mais a gente está numa situação de estresse, de tensão, mais a gente está numa consciência, digamos assim, usual, comum, padrão. Quanto mais a gente está num estado de prazer, de plenitude, de inspiração, a gente se sente num estado desse, que seria um estado ampliado. Então a ideia é que dentro da criação artística, por exemplo, imagine você ouvindo uma música, ou então imagine você tocando uma música, imagine você se sentindo inspirado, inspirada a fazer um poema, a escrever um texto. Esse estado ele acontece dentro dessa dimensão ampliada de consciência, e o que a psicologia transpessoal estuda é também formas de promover esses estados ampliados. Dúvida? Certo. Pessoal, e por que a arte, o esporte e o são exemplos de ampliação, porque ao mesmo tempo experiência parece que são justamente pessoas em que a minha consciência, ou seja, meu sentimento de estar aqui agora, ele sai. Por que amplia esses estados? Certo. Deixa eu tentar responder a sua pergunta. Para uma pessoa ou outra pode ser sutilmente diferente a sensação de uma experiência ser agradável ou desagradável, tá entendendo? Então vamos supor, se eu pegar aqui duas pessoas e ver como é que é a experiência delas em relação ao esporte, eu posso ter uma pessoa que tem uma experiência maravilhosa de contato com o esporte, e eu posso ter outra pessoa que tem uma experiência mais angustiante, de medo, ou então de sensação de limitação, de fechamento, diante dessas experiências, tá entendendo? Então a ideia é que numa situação específica pode ser que você se sinta desconfortável e isso não te leve para um estado ampliado, pelo contrário, você está num estado limitado de recursos internos. Agora, quando você está fazendo algo que você gosta, quando você está fazendo algo que você se sente inspirado, motivado, aí sim você está no estado ampliado. Pode ser numa leitura, por exemplo. Compreendeu mais ou menos essa parte? Então não é uma experiência universal. A experiência da transpessoal é de compreender o seguinte: existem pessoas que atingem esses estados ampliados
através desses vários caminhos diferentes. Seja através da arte, é uma forma para alguns tipos de pessoas, seja através do esporte, é uma forma para outro tipo de pessoas, e também a religiosidade é uma forma para outros tipos de pessoas, né? Então a ideia é que existem vários caminhos para que esse conhecimento, para que essa experiência, ela chegue para determinada pessoa, determinado indivíduo, mas para a humanidade, todos esses caminhos são caminhos. Compreende mais ou menos? Existe alguma outra dúvida que eu não fiz? Não foi essa? Sobre a concepção de consciência, né? Concepção de consciência, tá certo. A gente vai falar um pouquinho nisso em breve, no final desse slide. Existe uma concepção, antes de a gente falar de consciência, que é a ideia de cartografias da consciência. O que é cartografia? Seria a ideia de um mapa, né? Então a ideia é que quando eu falo em psicanálise, eu tenho um mapa de como funciona o ser humano, tá entendendo? Quando eu falo de movimento humanista, quando eu falo de uma determinada abordagem, a Gestalt, por exemplo, eu tenho um mapa de como funciona o ser humano. Quando eu falo de psicologia transpessoal, cada autor na psicologia transpessoal vai promover um mapa diferente. Por isso que eu não posso falar para você de uma maneira definitiva também o que é consciência, porque cada autor vai traduzir esse termo em palavras diferentes, em pesquisas diferentes, em metodologias diferentes. Mas a consciência para a dimensão transpessoal, ela é diferente da dimensão de consciência, que é mais usualmente conhecida, que seria no caso de uma psicanálise, uma psicologia analítica, seriam psicologias que estariam ligadas ao que para a psicologia transpessoal é a consciência do ego ou a consciência do eu, o eu mais pessoal, né? Imagine que a gente pudesse juntar a consciência do eu, vamos pensar em termos de psicanálise ou psicologia analítica. Imagine que eu juntasse essa consciência do eu, acho que vocês já viram aquela imagem do iceberg, né, que fala um pouquinho da consciência inconsciente, né? Então imagine essa ponta do iceberg, que seria esse eu consciente, e toda a outra dimensão submersa, que seria a dimensão do inconsciente. A ideia é que para as outras psicologias, psicanálise, psicologia analítica, esse inconsciente, muitas vezes ele não é acessível de maneira alguma para a consciência. A ideia da psicologia transpessoal é que uma boa parte, talvez a maioria desse inconsciente, realmente a gente não tem acesso, mas existe a possibilidade de eu entrar em outros estados diferenciados de consciência. Então a ideia era muito mais como se a gente tivesse, imagine agora uma escada de 3 níveis, não é? Então a consciência ela estaria num nível, essa ponta do iceberg, a gente teria realmente uma dimensão mais profunda, talvez aí inacessível, mas a gente teria uma outra dimensão mais elevada, mais ampliada, que a gente não acessa comumente, mas a gente pode acessar através de diversas ferramentas, técnicas, caminhos de transformação dessa consciência, tá bom? Então é uma totalidade, a consciência para transpessoal, que envolve o consciente, o eu, o inconsciente, e envolve também esses outros estados ampliados de consciência, que seria como se a gente pode resumir assim de uma maneira mesmo bem grosso modo, como se a gente tivesse 2 eus, um eu que seria um centro da consciência, uma espécie de administrador da consciência, e a gente tem também um outro eu mais profundo, que seria esse eu, que no começo ele é inconsciente, mas ele vai aparecer como uma consciência mais ampliada, mais elevada, mais profunda, na medida em que a gente estabelece um relacionamento, um contato com essas dimensões, com esses estados ampliados de consciência. Dizendo de outra forma, é como se eu tivesse o meu eu real, e também é um eu limitado, que é o meu eu atual, e eu tivesse um eu potencial de tudo aquilo que eu posso ser, de tudo aquilo que eu posso me transformar, de tudo aquilo que eu posso me realizar. E aí esse eu potencial, ele está inicialmente no inconsciente, mas quanto mais eu vivencio esses estados ampliados, mais ele vai tomando consciência, mais ele vai tomando forma e se expressando na minha vida das diversas formas como ele normalmente se expressa, através de símbolos, imagens, metáforas, na humanidade, através de histórias, culturas, mitologias, contos, religiões, tudo isso são formas de expressão dessa dimensão mais profunda. Pois não? O livro do Figueiredo, se não me engano, se chama a introdução, ele diz que a nossa ideia de consciência que a gente tem hoje, a experiência de sentir vivo, né, sentir existente, a vida da identidade, tudo isso, surgiu de um tempo para
Se a gente estudar a história, por exemplo, voltando para a questão que o outro colega perguntou das religiões, né? Se a gente estudar as religiões, a gente vai perceber que existem religiões de 5.000 anos atrás, né? Que apresentam mestres, apresentam seres iluminados, apresentam modelos dessa realização dessa consciência 5.000 anos atrás. Minha tese de formação de graduação foi justamente estudando psicologia junguiana e taoísmo, né? Que é a religião que existia na China antiga. Então existem mestres taoístas de 5.000 anos atrás que já expressavam essa dimensão dessa consciência ampliada, tá entendendo? Mas a ideia é que cientificamente a gente só está tendo acesso a tudo isso de uma maneira recente também, né? A psicologia transpessoal surge historicamente no ano de 1968, através de um congresso de fundação da psicologia transpessoal. Estavam presentes alguns autores que vocês já ouviram falar, como Viktor Frankl, como também Abraham Maslow, e estavam presentes outros expoentes da psicologia transpessoal, como Stanislav Grof, por exemplo, Anthony Suttige, dentre vários outros autores, tá bom? Existem várias técnicas, várias ferramentas, vários caminhos para a gente promover esses estados ampliados de consciência. E eu vou falar um pouquinho de algumas dessas técnicas e ferramentas aqui com vocês. E a minha ideia é que a gente faça um pequeno experimento, não um experimento aprofundado, mas que vocês também tenham um pouquinho de acesso a isso que eu estou falando. Porque uma coisa é a gente ter acesso racionalmente, outra coisa é a gente experimentar. Não é obrigatório, é para quem quiser vivenciar, tá bom? Isso quer dizer que o nosso potencial está nesse eu inconsciente, à medida que eu vou tendo ampliações, no momento de plenitude, Isso. eu vou emergindo esse potencial. Exato. Mesmo que você não precisa acreditar na psicologia transpessoal e não precisa ter escutado falar nela para isso, tá entendendo? Você pode expressar isso de outra forma, né? Como eu disse, os mestres taoístas de 5.000 anos atrás e também os cientistas da humanidade que apresentaram caminhos, um Albert Einstein, por exemplo, um Niels Bohr, todos eles expressam de alguma forma essa dimensão também desse potencial, tá entendendo? De alguma forma eles atingiam esses estados ampliados estudando, por exemplo, pesquisando, mergulhando, né? Você já deve ter escutado falar histórias do tipo que Einstein perguntou uma vez para um cidadão se ele para qual lado ficava a biblioteca ou o refeitório, para ele saber se ele já tinha almoçado. Quer dizer, ele ficava tão mergulhado ali naqueles pensamentos, naquelas pesquisas, que ele perdia a noção, inclusive se ele tinha almoçado ou não, né? Então a ideia é que ele estava num estado ampliado de consciência, mesmo que ele não necessariamente estivesse utilizando ou que ele tivesse ouvido falar da psicologia transpessoal. Esse estado ampliado de consciência é algo que pode ser atingido, é algo que sempre vai... O estado ampliado de consciência é algo que pode ser atingido, e aí a gente tem que falar da diferença entre estados de consciência e estágios de consciência. Estados ampliados de consciência, todas as pessoas que estão nessa sala já vivenciaram, tá bom? Seja através de uma música, escutando uma música, seja através de uma dança, seja através de uma caminhada na praia ou em algum lugar na natureza, seja em contato com uma pessoa que você gosta, ou então lendo um livro. Se alguém aqui tiver experimentado a sensação de ler um livro e se perder na leitura, ou então de estar conversando com alguém e ver as horas passarem e não saber mais que horas são, ou então ter aquela sensação de que passou 10 minutos ou 1 hora e na verdade passou 2, 3, 4, 5 horas, tudo isso é justamente esses estados ampliados de consciência, tá bom? Mas existe também os estágios de consciência. Então eu posso ter um estado ampliado de consciência, nesse estado de consciência ampliado eu tenho um vislumbre. Então, por exemplo, nesse estado de consciência ampliada eu posso sentir um grande sentimento de felicidade, por exemplo. Mas aí na minha vida cotidiana eu não acesso facilmente essa felicidade que eu acessei lá naquele estado, tá entendendo? Porque o meu estágio de consciência, que é uma coisa, digamos assim, mais sólida, esse estágio de consciência ele não é aquele mesmo que aquela experiência mais elevada me deu, certo? Então essa ideia dos estados e dos estágios de consciência é uma ideia importante também para a gente trabalhar. Então a psicologia transpessoal ela surge de pesquisas de vários autores, e essas várias pesquisas
elas são muitas vezes baseadas, além da pesquisa experimental de laboratório, elas são também baseadas muitas vezes em psicoterapias vivenciais. Não sei se vocês já ouviram falar algumas dessas psicoterapias vivenciais, como a constelação familiar, por exemplo, né? A constelação familiar é uma terapia que surge inicialmente dentro desse campo transpessoal. Hoje ela se coloca mais como fenomenológica, mas a ideia é que a experiência transpessoal, caso vocês já tenham vivenciado, ela é acessada também nessa dimensão da constelação familiar. A experiência do psicodrama do Moreno, ela é anterior à psicologia transpessoal, mas a ideia é que dentro de um psicodrama eu também posso acessar esses estados ampliados. A experiência da psicomotricidade relacional, também quem já tiver vivenciado, quem já tiver escutado falar, é outra forma de experiência vivencial que está disponível também, né, para que a gente tenha nessas experiências um contato com a gente mesmo, mas a ideia é que dentro dessa experiência eu atinja esses estados ampliados. Pois não? No caso de uma pessoa que toma um narcótico, mesmo psicodrópico, ele está ali no estado classificado. Vai depender da substância, tá bom? Você utilizou dois termos, narcótico e psicotrópico, né? Normalmente os narcóticos eles promovem estados alterados de consciências, tá bom? Então os narcóticos eles lhe põem num estado de limitação de recursos, de confusão mental, de desgaste do seu verdadeiro potencial como ser humano, tá entendendo? Então você não acessa um estado mais ampliado, você não tem uma experiência mais elevada. Talvez você tenha de prazer físico, mas não de consciência mais ampliada. Agora, psicotrópico vai depender. Tem alguns psicotrópicos que são realmente limitadores dessa experiência, ou então eles promovem a experiência apenas no nível sensorial. Tem outras substâncias que são promotoras desses estados ampliados, tá bom? Agora, tudo depende também do contexto. Isso daí também tem estudos científicos da transpessoal nesse sentido, de relatar isso, né? Se você faz essa pesquisa dentro de um ambiente adequado, dentro de um ambiente tranquilo, com a experimentação correta, com o acompanhamento correto, ela tem um resultado. Se você faz em qualquer ambiente, de uma maneira descontrolada, ela foge completamente daquele estudo que foi feito, né? Um dos livros científicos, para trazer um exemplo concreto para vocês, existe um autor chamado Stanislav Grof. Ele desenvolveu uma técnica de ampliação dessa consciência que é feita através da respiração, tá certo? Chamada de respiração holotrópica. Quem aqui já ouviu falar em respiração holotrópica? Alguém já ouviu? Não, né? Então a ideia é que ele desenvolveu essa ferramenta, tá certo? Que é uma ferramenta da psicologia transpessoal. Então a principal via utilizada é a respiração, tá bom? Mas o que é que acontece? Antes, nos anos 60 e 70, Grof pesquisava sobre a utilização do LSD de uma maneira científica, de uma maneira laboratorial, tá entendendo? E uma das pesquisas dele, que isso deu origem a um livro, ele escreveu esse livro sobre pesquisas com LSD, na época era chamada de LSD psicoterapia, né? Com pacientes com câncer em estado terminal, que hoje em dia são chamados pacientes fora de possibilidades terapêuticas. E a ideia é que muitos desses pacientes estavam em estado de angústia, em estado de medo diante daquela situação que estavam vivenciando, enfrentando, estados ansiosos, estados depressivos. E aí, depois dessa experiência de pesquisa, ele percebeu uma mudança de atitude dessas pessoas, tá entendendo? Uma atitude de mais aceitação, uma atitude de mais tranquilidade, de mais integração pessoal, uma atitude de mais congruência de harmonia. Não é uma aceitação passiva do que acontece, mas é como se fosse uma nova compreensão desse processo e uma transcendência, um ir além do medo, tá entendendo? Eles venciam o medo de morrer através dessa pesquisa que foi feita, né? E aí o que era feito? Era tomado uma certa dosagem de LSD, eram colocados fones com uma música que era motivadora dessa experiência, e aí a pessoa ficava deitada, o terapeuta do lado, fazendo anotações, fazendo, né, perguntas. Então a ideia é que a pessoa está ali interagindo, o terapeuta acompanhando. Muitas vezes o terapeuta ficava também em silêncio, calado, apenas observando o que estava acontecendo, tomando notas. E aí todas as vezes que a pessoa terminava a experiência, ela relatava.
o que é que ela vivenciava. Essas experiências que essas pessoas têm nesses estados ampliados de consciência podem ser vivenciados também naquilo que, não sei se vocês já ouviram falar, naquilo que é chamado de experiência de quase morte, né? Então existem algumas pessoas que vivenciam experiências de quase morte, que o que é que acontece? Elas, por alguns momentos, elas são às vezes clinicamente identificadas como mortas. Então, assim, o coração para de bater, os órgãos param de funcionar, mas aí por algum motivo essa pessoa tem um novo impulso biológico e ela volta a funcionar, ela volta a viver. E aí ela conta uma série de experiências que ela vivenciou, experiências da consciência, afinal de contas o corpo físico dela estava ali, né? E essas experiências elas são muito semelhantes a essas experiências também que são relatadas nesse livro, nessa pesquisa que eu estou lhe falando sobre a LSD psicoterapia, que no caso obviamente não se faz mais, né? Essas substâncias foram proibidas, então existem poucos laboratórios nos Estados Unidos que ainda podem fazer pesquisas, por exemplo, com LSD, com outra substância que é a DMT também, não sei se você já ouviu falar, mas tem alguns poucos laboratórios que podem fazer esse tipo de pesquisa, de experimentação, mas continua de qualquer forma sendo feitas pesquisas científicas sobre isso. É totalmente diferente se eu pegar uma substância dessa e utilizar de uma maneira recreativa, por exemplo, né? Que aí as consequências podem ser as mais nefastas, tá bom? Mas a ideia é que essas substâncias, também um outro apontamento da psicologia transpessoal, essas substâncias elas não promovem a verdadeira alteração da consciência. A verdadeira transformação, o estado ampliado, ele é da consciência e não da substância. Por isso que você pode acessar essas mesmas experiências através de outras técnicas, por exemplo, através da dança, da música, através da meditação, através da oração, através de um canto, da emissão de uma certa vibração sonora, de uma maneira contínua, repetitiva. Tudo isso pode promover esses estados ampliados sem nenhuma substância. Como? Porque na verdade essa ampliação ela é da consciência e não da substância. A substância é apenas um catalisador desses estados. Por isso que hoje a concentração maior da psicologia transpessoal é de estudar justamente como fazer essa ampliação de consciência sem essas substâncias, tá entendendo? E a ideia também, assim, para que então fazer? Só para eu ver como se fosse uma experiência, um cinema, um filme? Não, a ideia é que sempre que eu estou em contato com esses estados ampliados, eles têm um potencial chamado por um autor, que é esse mesmo Stanislav Grof, chamado de potencial heurístico. O que é que significa o potencial heurístico? É o potencial curativo. Quando eu entro em contato com essa dimensão mais ampliada, com essa dimensão mais elevada, a minha consciência em expansão é como se ela recebesse um influxo curativo dessa dimensão também mais profunda. E aí muitas vezes esse influxo curativo ele se expressa como a cura de estados psicológicos negativos, mas também ele se expressa muitas vezes como uma mudança de atitude diante da morte, uma mudança de atitude diante da vida, diante dos relacionamentos, do modo como eu interajo, como eu vivo, como eu me relaciono comigo mesmo e com a vida. Esse potencial heurístico tem alguma coisa a ver com aqueles medicamentos, tratamentos, terapias placebo? Placebo, a gente fala, né? Deixa eu tentar expressar. Essa pergunta na verdade é nova para mim, mas a ideia é assim, o que é que faz um medicamento placebo funcionar? Seria a fé, a crença da pessoa de que essa mudança vai acontecer, tá entendendo? Então quando a pessoa na verdade, para a lógica da psicologia transpessoal é assim, eu não estou dizendo que tem um estudo na prática sobre isso porque eu nunca vi, tá? Mas a ideia é que a fé da pessoa de que aquele medicamento vai funcionar, coloca ela num estado que seria uma predisposição para que essa cura aconteça naturalmente, vindo dessa dimensão, dessa psique mais profunda, tá entendendo? Então é a própria pessoa que se cura no placebo, não é o placebo que cura, não é verdade isso? Então a ideia é como é que a própria pessoa se cura? Ela se curaria entrando nesse estado. Se eu dissesse para ela que é um placebo, que é uma pílula de farinha, por exemplo, ela não iria acessar esse estado, porque a crença dela não permite, né, acessar esse estado curativo internamente, tá entendendo? Mas a partir do momento que ela acredita, ela acessa. E aí a própria psique se cura através desse movimento de atingir essa dimensão mais profunda. Mas a ideia é que a pessoa pode atingir isso também sem medicamento placebo nenhum, tá bom?